para iniciar, eu vou chamar o Luiz, o meu amigo Luiz Gabriel, para começar. Eu vou apresentar a tela aqui. Com o tema dos aspectos históricos e formação dos movimentos ambientais. Para começar a formação de hoje. Só um instante, gente. Tranquilo, Cassie. Vou dando bom dia, pessoal, aqui. Bom dia, gente. Todo mundo bem-vindo. Vou até colocar um tempinho aqui para não perder muito a noção do tempo. Luiz, eu vou deixar meu microfone desligado, tá? Porque eu vou seguindo a apresentação aqui. Tá bem, Cassie. Se eu passar muito tempo aí, pode chamar minha atenção, que às vezes eu esqueço de olhar no chat aí, tá? Vamos lá. Bom, gente, primeiro, novamente, bem-vindos, né? Todo mundo. Pode passar já para o segundo slide aí, né? Como a Cassie colocou aí, eu vou falar dos aspectos históricos. Não vou falar do ecossocialismo aqui. Vou falar do que acontece na formação do movimento ambiental e do ambientalismo de uma forma geral, até a gente chegar no que hoje vem sendo construído como ecossocialismo, né? Primeiro, o movimento ambientalista, ele nasce, assim, impulsionado por três fatores. Primeiro são as grandes obras, né, dos naturalistas do século XVIII, XIX, aí eu posso colocar Darwin, Linneu, Wallace, a gente pode citar, inclusive, o Haeckel, que fundou o termo ecologia. E outra coisa que influenciou foram as contradições, né, da vida insalubre nos crescentes centros industriais. A população vinha se adensando, começou a se adensar cada vez mais nos grandes centros industriais, como Londres, na Alemanha e vários outros países na França, da Europa principalmente, né, ainda sob regime de colônia no mundo inteiro, e a crueldade animal e caça nas colônias, né, para garantir a futilidade da elite. Então são três fatores que ainda continuam impulsionando quando a gente consegue fazer com que seja uma pauta sejam coisas percebidas pela humanidade, né? A ciência, a vida das pessoas cotidianas, né? A vida cotidiana. Hoje a gente tem aí, não tem as vida insalubre nos grandes centros urbanos fabris, mas a gente tem cidades adensadas com atividades diversas e a empatia com a natureza, né? Que o ser humano se desloca da natureza e passa a não ver mais ele dentro da natureza, e a empatia com a natureza tem que ser estimulada de forma direta, e não uma coisa como nas sociedades mais antigas, que já sentiam a dor imediatamente. Pode passar, Cassie. Aí eu vou tentar ser meio rápido aqui nesse comecinho, para a gente entender ali, nos ciclos do capitalismo, de ascensão, crescimento e decrescimento, a gente teve o início da formação desse movimento ambiental, que se dividiu em dois no começo, né? Os preservacionistas, né, influenciados muito pelo transcendentalismo kantiano, né, do Kant. Kant, a gente sabe, também foi um dos pilares na construção, aí, na obra de Marx, na obra marxiana. E aí, os preservacionistas foi um movimento que foi criado, assim, surgido a partir das ideias do John Moore, que tiveram um papel fundamental na formação das primeiras áreas protegidas nos Estados Unidos, né? E o Parque de Yellowstone é um exemplo do primeiro parque que surgiu. E depois isso influenciou a criação de parques e áreas protegidas integralmente em todo o mundo, na Austrália, na França e até nas colônias, como na África. E ainda a gente estava em regime de colônia ali em muitos países, né? E tiveram influência no governo do Roosevelt, Theodore Roosevelt, que foi um governo que implementou o Square Deal, que era um pacote de medidas, ainda implementado num ciclo de crescimento do capital, né, nesse momento, que era um pacote benevolente para a população, né, que visava controlar corporações, proteger os consumidores da classe média e dos trustes e da plutocracia, né, que aí é as oligarquias, que a gente pode dizer hoje. E os conservacionistas, que eram influenciados muito pelo Guilford Pinchot, né, o movimento surgiu a partir desse pensador, o Guilford foi, inclusive,
governador nos Estados Unidos. Ele era uma pessoa da aristocracia, diferente do John Moore, que era uma pessoa mais ligada ao campesinato, apesar de não ser uma pessoa de poucas posses também, né? E aí eles tiveram passando por esse movimento, surgiu num movimento que estava em decrescimento, né? E tiveram influência no governo do Franklin Roosevelt, que foi o governo que teve que lidar com as consequências da crise de 29. E aí ele, fazendo referência ao Square Deal do Roosevelt, do outro, ele fundou um novo pacote, que era o New Deal. Agora, o capital vai fundar um pacote num ciclo de decrescimento, e aí é totalmente inverso do pacote, apesar do nome fazer alusão. Com investimentos em obras públicas, mas também a destruição de produtos agrícolas para a regulação de preços, o desperdício nunca foi um problema, controle sobre os preços de produção e a redução da jornada de trabalho, né? Que teve uma mistura, então, aí de pacotes de medidas para classe trabalhadora e também para elite. Pode passar, Cass, por favor. Aí, no contexto internacional agora, a gente teve aí algumas tentativas de organizar, de criar organismos governamentais internacionais para discutir, elaborar medidas para o desenvolvimento a partir da exploração do planeta, né? A gente teve aí a Sociedade para a Preservação da Fauna Selvagem, né? Em 1903, em 1922, a Sociedade Internacional para a Preservação das Aves, e em 1928, o Office Internacional para a Proteção da Natureza, da Nature. E as tentativas de acordos globais ainda nesse primeiro período foi em 1900, né, o primeiro acordo ambiental do mundo, que foi a Convenção para a Preservação de Animais, Pássaros e Peixes na África, que contou com a presença da Grã-Bretanha, da França, da Alemanha, da Itália, Portugal e do Congo belga, que era colônia da Bélgica. E foi impulsionado pela crescente exploração da caça nas colônias, né? Isso era um problema que já era percebido pela população, apesar da comunicação ser bem mais limitada do que hoje. E em 1933, houve uma nova tentativa, também em função dessa tentativa de 1900 não vingar, não ter dado nenhum resultado, que foi a Conferência Internacional para a Proteção da Fauna e da Flora, em resposta à crescente matança ainda, né? E também a exploração das florestas, né? Porque a gente sabe que aí, como eu falei, estava num ciclo de decrescimento, por causa da crise de 29, e quando há um ciclo de decrescimento, a exploração, pode passar, Kess, da natureza, ela é intensificada, como a gente viu, como a gente vê agora, né? A ascensão fascista não é à toa, ela é também na intenção de enfiar a goela abaixo essa exploração exacerbada, tanto dos trabalhadores quanto dos recursos, né? Quanto da natureza. E aí, a partir desse momento, até a gente chegar em 1972, que é quando muitos dizem que é o marco do ambientalismo, então eu quis trazer esse resgate anterior para a gente ver que não é aqui que surgem as ideias ambientalistas, mas até lá, até chegar em 1972, houveram vários eventos com proporções gigantescas no meio ambiente. Um deles foi o Dust Bowl, nos Estados Unidos, né, que foi por péssimas práticas agrícolas, surgiam grandes redemoinhos e ciclones e tempestades de areia. Então, é taça de areia, a tradução livre aí para Dust Bowl. A Segunda Guerra Mundial, né, que todo mundo já conhece a história de massacre que e não é um massacre só humano, né, toda guerra também é um massacre dos territórios humanos também. O Grande Nevoeiro, em Londres, que matou aí quase 10 mil londrinos e deixou pelo menos uns 100 mil doentes, em 1952, Londres foi noite por uma semana. São Paulo chegou a ser por um dia já, né? O desastre de Minamata, no Japão, na Baía de Minamata, por contaminação da baía, da água, por uma fábrica de polietileno, que também matou muita gente. A Revolução Verde, que foi um pacote tecnológico agrícola
empurrado pelo imperialismo, principalmente norte-americano, de produtos que haviam sobrado das grandes guerras, uma da Segunda Guerra Mundial e também da Guerra do Vietnã, que vem logo a seguir aí, que também foi massacre no mundo todo, e isso gerou movimentos. Os testes nucleares em Atol dos Biquínis, né, que fica nas Ilhas Marshall, um dos países mais novos, mais jovens nações do mundo, as Ilhas Marshall, que está processando até hoje os Estados Unidos por danos nos testes nucleares que fez no Atol dos Biquínis. Tem até o desenho do Bob Esponja, que fazem alusão ao Atol dos Biquínis. Falam que, inclusive, aqueles personagens são mutantes que surgiram nessa época aqui. E a publicação do livro Primavera Silenciosa, que denunciou grande parte disso aí, principalmente os ecocídios que aconteciam pelo uso de agrotóxicos já no pacote da Revolução Verde nos Estados Unidos, no oeste americano, tá? Tem muita gente falando no chat aqui, eu não estou conseguindo acompanhar, mas se for alguma coisa direta aí, Cassie, você pode me interromper, tá? Então, o que esses movimentos geraram na sociedade, né? O que esses acontecimentos geraram? É lógico que a sociedade, vendo tudo isso, não vai ficar quieta, né? Como nunca ficou. Há resistência, a grande organização, principalmente nesse período, a organização da sociedade dos trabalhadores era ascendente, então influenciou os movimentos pelos direitos civis, e aí a gente pode citar os Panteras Negras, Luther King, Malcolm X, o movimento anti-guerra, que era crescente, que deixou os Estados Unidos, principalmente, em maus lençóis com a opinião pública internacional, o movimento de contracultura, né, e o movimento hippie, e o movimento de combate à pobreza que cresciam no mundo todo. Pode passar, Cass. Bom, então agora, para a gente entender os acontecimentos que desencadearam desses movimentos de massa e desses movimentos sociais. Lógico que a burguesia e os grandes monopólios capitalistas que já eram fortes ali entendiam que se não houvesse uma resposta política, a massa nunca ia se acalmar. A resposta política veio dos gestores da Fiat, da Olivetti e de grandes conglomerados ligados ao setor automobilístico, né? Um deles foi Aurélio de Pisse, que fundou o Clube de Roma, em 1968, que continha aí executivos, cientistas também, né? E que em 1970 já contava com 75 membros no mundo inteiro. O Clube de Roma lança o trabalho Os Limites do Crescimento, e o que é importante dizer aqui? Os Limites do Crescimento foi um marco, ele foi tratado na Conferência de Estocolmo em 1972. Os limites do crescimento deixam bem claro que a gente não pode ter um sistema gerindo o planeta finito, um sistema que tem um crescimento infinito, né? E aí o crescimento que eu digo no relatório, ele é colocado como o crescimento da exploração dos recursos, né? Obrigado, Cass. E os recursos que eu digo, eu coloco assim para ficar mais nítido, mas a gente entende recursos como o planeta, como a nossa casa, e o crescimento demográfico também. Então, aqui, os limites do crescimento são os capitalistas dizendo para os capitalistas que eles não têm condições de serem capitalistas, porque o capitalismo não cabe para todo o planeta. E a Conferência de Estocolmo, que marcou uma divisão entre os países do sul global e os países do norte, mas aí eu coloco mais centrado nos países europeus. E aí o surgimento de uma corrente ambientalista marxista, né, que pode-se dizer marxista, e também dos adeptos do decrescimento econômico, né, que diziam que o mundo precisava entrar em decrescimento. E aí, Os Limites do Crescimento foi um relatório que foi criticado pelos liberais, obviamente, mas também pelos movimentos marxistas, que diziam e acusavam o relatório de querer impor que os trabalhadores aceitassem as medidas que seriam propostas com a justificativa de que o crescimento precisava ser limitado. E aí foi fundado o termo ecodesenvolvimento, em 1973, pelo professor Ignaz Isaacs,
inclusive é professor da USP, né? E que em 1974 foi o termo que foi mais debatido na reunião de Cocoyó, no México, né? Que a partir da ideia de ecodesenvolvimento realizou a conexão entre exploração populacional, pobreza, degradação e a responsabilidade dos países desenvolvidos, né? Que consumiam mais recursos, que eram mais industrializados e poluíam muito mais, com os problemas, e devido ao seu elevado nível de consumo, desperdício, poluição, e a necessidade e urgência da mudança nos padrões de produção e consumo dos países industrializados, né? Vou dar uma corrida aqui. E, em 1975, foi publicado, então, um relatório chamado O que Fazer? E aí, esse relatório foi publicado pela Fundação Doug Hammarskjöld, que recebe o nome em homenagem a um dos chefes da ONU, Doug Hammarskjöld, na década de 60, que também era um sueco, assim como a Greta Thunberg, que está aí, né? E o que dizia, aí, no mínimo, esse relatório, né? Esse relatório dizia do fracasso da humanidade em proporcionar uma vida segura e feliz para todos. Ele falava, em grande parte, que o mundo ainda não emergiu de quase 5 séculos de controle colonial. Falava da solução desses problemas pode ser deixada para a operação automática de mecanismos de mercado. Isso não podia acontecer. Não haveria mecanismo de mercado que regulasse esse tipo de coisa, e que os mecanismos de mercado, na verdade, geravam demandas artificiais, e que a desigualdade econômica contribuiu para a pressão nos recursos e desperdício, e o sentido que estava em curso uma nova ordem, né, econômica que já estava lutando para nascer. Ele dizia isso ali em 1975, o relatório. Então, o crescimento das correntes ambientais do decrescimento e os zeristas, que eu já disse, acontece aqui nesse contexto. E aí, precisava de uma retórica para os liberais contornarem esse problema, né? Os liberais são tecnocratas e a tecnocracia estava dando argumentos numéricos, né? Matemáticos e físicos, não eram ideológicos. Então, eles não poderiam fazer um contraponto que fosse meramente ideológico, então precisou se criar uma nova narrativa. Inicia a crença na tecnologia e subversão da narrativa ambiental, né, que diziam que eram os adeptos do catastrofismo, que eram os teóricos do apocalipse, né? Estou terminando já, gente, vamos lá. Então, aliada à criação de uma nova narrativa falsa, uma nova retórica, né, que a tecnologia podia nos salvar, e aí sai o relatório Nosso Futuro Comum, que marca a ascensão da economia ecológica, que a responsabilidade passa a ser individual e não mais das nações, principalmente das nações desenvolvidas, e a relação e a responsabilidade é de cada um mudar os seus hábitos individuais, e blá 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 blá, e aí pauta a construção do que a gente entende hoje como, principalmente, como educação ambiental. Pode passar, Kess. Para finalizar, a gente hoje tem aí em pauta o Green New Deal, faz referência àquele Square Deal e New Deal lá do começo do século passado, coloca essas pautas que estão aqui do lado todas em discussão, né? Garantia de emprego, criação de emprego público, saúde universal, enfim, todas essas, eu nem vou ler todas, porque meu tempo está acabando, mas isso é um debate que o setorial ecossocialista ainda está fazendo, né? O ambientalismo global está fazendo esse debate, então é um debate que está em aberto, mas eu destaco aqui a gente tem a equação fundamental do capital, que é um valor, né, que a gente tem aí como valor de uso, adicionado ao V, que a gente tem aí como força de trabalho, né? Então aqui a gente tem no D, a gente tem o recurso natural, e no V a gente tem o recurso humano, que é o trabalhador, que vai gerar um valor de troca, que é o lucro que é a adição do lucro do trabalhador. Então isso acontece infinitamente no capitalismo. E aí, um D' vai adicionado a valor, vai gerar D2', e isso vai aumentando, até chegar ao colapso do planeta, né? Eu coloquei uma foto do planeta explodindo aí, mas seria muita soberba humana achar que a gente vai explodir um organismo intergaláctico, aí, planetário, que tem 5 bilhões de anos, e a gente vai conseguir explodir ele por causa do nosso método de vida. Ele vai continuar aí por mais milhões de anos, e o que vai se extinguir, na verdade, vai ser a humanidade, se a gente não mudar os nossos métodos. Então, acho que é isso para a gente terminar aqui, gente.
Obrigado aí. Tem umas fotinhas aí do respeito à diversidade cultural e que o planeta pede socorro. Obrigado, gente. Desculpa pelo tempo. Eu vou inscrever o Érico, então, para ele perguntar isso que ele colocou aqui no chat. Obrigada, Luiz. Agora eu vou colocar 2 inscrições, a da Gabriela e o do Érico, para o Luiz explicar novamente o que ele perguntou. Então, gente, só repetindo a dinâmica. São 5 blocos, esse foi o primeiro, tem mais 4. A cada bloco, nós vamos abrir 3 inscrições, cada inscrição de 2 minutos e mais 3 para a pessoa explicar, tá bem? Então, agora eu vou abrir para a Gabriela e depois para o Érico. 2 minutos para cada um, tá? Primeiro a Gabriela e depois o Érico. Bom dia a todos. Gratidão, Luiz, pela sua apresentação. Eu tenho uma pergunta que talvez é de troca de referencial, né? Dentro de todo esse histórico, ainda é uma produção muito ligada a colonizadores, imperialistas, né? Ainda é um pensamento bem eurocêntrico de construção de mundo, desenvolvimento social. Você tem fontes ou já algum tipo de conteúdo que traga essa perspectiva, esse diálogo do continente africano, do continente asiático? América Latina eu já conheço mais a produção, então seria mais esses 2 para saber. Obrigada. Vai passar. Vou passar primeiro as inscrições, aí depois você responde geral, tá bom? 3 minutos. O Érico, você quer falar ou quer que eu leia a sua pergunta aqui? Na verdade, pode só passar a pergunta. Eu gostei muito da apresentação, queria parabenizar e só dizer que foi um pouco corrido, né? Mas a gente entende a questão do tempo. E só para você explicar de novo aquela questão da equação que achei interessante. E agora, Ohana. Bom dia, pessoal. Na verdade, é uma pergunta rápida, porque na sua exposição, quando você vai falar sobre os clubes, o Clube de Roma, o processo de organização em que os capitalistas começam a pensar, né, uma resposta sobre questão ambiental, não sobre a ótica de resolver, de não aumentar o nível de exploração, mas de dar algum tipo de resposta para tentar calar a boca dos movimentos ambientais. Eu queria saber se tu poderia falar um pouco sobre as ONGs, porque se a gente pega Estocolmo, se a gente pega pós-Segunda Guerra Mundial, o que significa a explosão das ONGs, e principalmente sobre o rosto da questão ambiental, é muito forte. E aí você vê agora atualmente, por exemplo, na nossa disputa ideológica, que a gente faz, né, de dizer que as ONGs é um problema, mas, na verdade, enquanto política que foi bancada, inclusive, por esses grupos que aí se organizaram nesse princípio que eu não tinha, né, eu não tinha noção, assim, dessa organização que você expôs. Gostei muito, inclusive. Aí, se você poderia falar um pouco, alguma coisa sobre as ONGs nesse contexto aí, desses grupos que se formaram no movimento ambiental. Só isso. Obrigada, gente. Luiz, como as inscrições tiveram menos de 2 minutos, eu vou te dar 5 minutos, tá bom? Cass, vou tentar nem usar todo, porque eu passei um pouquinho do meu tempo combinado com as minhas companheirinhas aí. Então, eu coloquei a apresentação da equação para você explicar, tá bom? Tá bem. Primeiro vamos começar aqui assim. Vocês estão me vendo aí, né? Eu queria indicar essa referência aqui, eu tenho esse PDF aqui, eu vou passar depois no grupo, não vai dar para ver, que a capa aqui também é uma gambiarra que eu fiz para conseguir esse livro, foi difícil. Chama Rumo ao Paraíso, né, a história dos movimentos ambientais, do John McCormack, e ele fala um pouco dessa relação entre colônias e o desenvolvimento das sociedades industriais, colonizadores, né, imperialistas. Ele traz pouca coisa sobre a Ásia, eu admito, mas a Ásia tem outras referências que a gente pode observar, né? O próprio professor Jorge Almeida, da Universidade Federal da Bahia, tem uma contribuição muito boa sobre a China e tudo mais.
Não tenho em mente agora nenhuma obra em si, mas eu posso também colocar isso no grupo, que a gente já deixou claro que vai passar algumas coisas, mas eu indico de antemão esse livro aqui, tá, Gabriela? Sobre... qual que era a outra questão mesmo? Ai, meu Deus. Anotei. A da equação. Da equação. A equação aqui é o seguinte. O valor de uso, que é o D, está simbolizado por D, é um recurso. Esse recurso pode ser uma fonte primária, digamos o alumínio, que a gente vai extrair de algum lugar. Esse alumínio vai ser adicionado de uma força de trabalho, o trabalhador minerador que vai lá e vai extrair esse alumínio do solo. Então, esse alumínio vai sair dali com valor de linha, né? Esse valor de linha vai ser adicionado numa fábrica ao valor, à força de trabalho de um outro trabalhador que vai manusear esse alumínio e produzir, digamos aí, uma caneca. Essa caneca vai sair com valor de 2 linhas, né? E assim por diante, pode ser processado. Só que o minerador, ele é um capitalista que ele extrai o seu recurso da compressão do salário do trabalhador e do aumento na exploração do alumínio. Da mesma forma que a fábrica que vai processar o alumínio vai querer mais alumínio para produzir mais caneca. Então, isso é uma coisa que a gente pode colocar que nenhum empresário não quer crescer. Ele não quer ficar com a fábrica do jeito que está. Ele sempre quer crescer. Esse crescimento, ele não é imaginário, ele não é um número só na Bolsa de Valores. Ele é adicionado, ele é possibilitado por a exploração de 2 coisas, do trabalho e dos ecossistemas da natureza. E para encerrar aí, falando das ONGs, o movimento de 72 da Conferência de Estocolmo explodiu a criação de ONGs no mundo inteiro. Mas não foi só de ONGs, foi de secretarias e ministérios do meio ambiente. Os países não tinham nem Ministério do Meio Ambiente antes de 72. Mas, para fazer justiça ao movimento do início do século passado, a primeira ONG criada, acho que foi em 1800 e alguma coisa, foi criada, foi o... não me lembro o nome agora, eu coloco no chat aqui já, mas foi o John Moore, que é o preservacionista lá, que criou a primeira ONG ambiental do mundo. Mas até 1970 não existiam mais de 20. Depois explodiu para mais de centenas. Mas isso também foi um movimento de tentar conter os movimentos de massa que percebiam toda essa exploração, né? E também de regulamentar um pouco a exploração. Isso aconteceu até certa medida. A gente admite que sim. Mas não mudou essa lógica fundamental, que é essa lógica dessa fórmula aí, que depois a Verinda vai colocar um pouquinho mais, então eu não quero nem entrar muito nesses méritos, tá? E aí acho que eu fico por aqui, se faltar mais alguma coisa, vocês podem colocar no chat aí, a gente vai tentando dialogar. Gente, obrigado, gratidão mesmo por ter esse curso lotado aqui, momento histórico no crescimento aí do ecossocialismo e na história do PSOL e, quem sabe, do mundo. Obrigada, Luiz.